Fala galera, tudo certo? Bem-vindos a mais um Tabuleiro Nerd, seu programa sobre cultura pop e cultura nerd do YouTube. Bom, já é verão, estamos aqui depois de um dia de piscina, sol e mar. Estamos aqui degustando um churrasco de pão de alho, daqui a pouco o queijinho vem aí. E eu e o Ricardo aqui vamos discutir os piores filmes de 2017. Bom, já é 2018, mas 2017 foi logo ali e vamos discutir um pouco quais foram os piores filmes do ano que passou. E a lista não é muito grande, mas mostra que tivemos algumas decepções, não é, Ricardo? Elegemos para esse programa 5 filmes, os que mais chamaram a nossa atenção. Pode-se dizer que não foram tão bons ou eram grandes promessas, mas nem chegaram no mínimo de atender alguma expectativa, né? Exatamente. Bom, o primeiro que vamos falar é Assassin's Creed, que saiu em janeiro de 2017. E eu tava com expectativa alta, que era um filme, né, baseado em jogo, que não temos tantos filmes bons baseados em jogos. É uma sina, né? É uma sina total. Falou em adaptação de um filme baseado em game. Parece que o fracasso já é certo. E Assassin's Creed decepcionou bastante. Ele tem o Michael Fassbender, né, como o protagonista, e decepcionou de uma forma assim que a história não anda, a história como o filme em si não anda, os fãs do jogo detestaram. Eu já joguei o jogo e de fato não condiz com o que é o filme, e foi uma das grandes decepções porque se botava realmente uma carga nisso, se botava um desejo de fato de ser um dos melhores filmes de jogos para poder fazer, e não foi. Não foi, a produção teve um prejuízo gigante. O Michael Fassbender falou que o filme era feito para funk e tudo mais, mas nem os fãs gostaram do filme e decepcionaram bastante. O jogo, né, ele se passa muito no tempo dos Templários e pouco tempo nos dias atuais. O filme faz totalmente o contrário. E vai ladeira abaixo. Deu zica total. Ghost in the Shell. Esse particularmente mexeu comigo. Primeiro que eu sou fã da atriz, né, da Scarlett. Fiquei com o pé atrás por conta disso, né, porque, bom, a protagonista é uma oriental, né, e já botaram uma branca e tal. Mas tudo bem, vamos assistir o filme. O filme é bonito, visualmente é agradável, ele consegue transmitir bem essa estética de um cenário cyberpunk, né? Remete muito ao Blade Runner do Ridley Scott, né? Aquela coisa toda, né, das luzes, enfim, na cidade e tal. Reproduz algumas cenas que você encontra na animação, inclusive. Sim. Né? Mas a história desencamba e não... toda aquela carga que você tem, né, dos momentos, alguns diálogos. A discussão filosófica da animação realmente não tá lá. Se perde. E no finalzinho ainda tem uma desculpinha pra se entender mais ou menos assim por que é a Scarlett Johansson ali, né, que tá naquela função ali, mas assim, foi uma promessa, né, e infelizmente o filme é aquela coisa, se é um filme de ficção científica, tipo, fosse qualquer outro nome, não é Ghost in the Shell, seria um ótimo filme. Mas por ser Ghost in the Shell, decepciona por isso. Imagina. Ele peca em várias coisas, inclusive tem uma cena muito emblemática, que tá a Scarlett com esqueci o nome dele, o outro policial faz parte. Acho que é Bocudo, eu esqueci o nome, acho que não, vou deixar aqui na edição, eu vou fazer. Que ela faz aquele mergulho e tal, então tem toda uma densidade naquele... A produção falou que é botoco, a produção aqui falou que é botoco, mas enfim. E aí essa cena é só uma referência ao que é a cena da animação. E infelizmente não ficou legal. O próximo filme seria A Múmia, né, que foi com... Outra grande promessa. Que foi uma refilmagem com Tom Cruise. E, chegou o queijo. Mandando nosso queijinho. O queijo. Tem até orégano, gente, olha. Cadê tá aqui a nossa churrasqueirinha? Daqui a pouco eu como que eu vou estar falando aqui. Mas tá com prata, eu acho. E A Múmia, com Tom Cruise, era a promessa de universo expandido de monstro da Universal. Eles iam unificar tudo isso, né? Aqueles personagens clássicos. Ia ter o Frankenstein, o Lobisomem. Já se fechava até o elenco de todas essas produções.
E a Múmia seria o pontapé inicial desse universo expandido. Só que não deu nada certo, velho. Tom Cruise, ele carrega o filme, mas por ser Tom Cruise, por ser o astro, mas o roteiro é fraco, filmagens de tudo não encaixa, não dá a liga perfeita disso, não dá encaixa em nada. Até a vilã é a mais genérica possível. E dizem que curioso que eu já ouvi boas assim, pessoas falando que gostaram do filme, né? Porque isso pode acontecer. Mas o que eu acho é que a expectativa também do estúdio, né, sobre o impacto do filme, porque vai ser um universo compartilhado. E aí se abre mão disso porque, infelizmente, não convenceu. Próximo agora, acho que pra mim a grande decepção de todo o ano de 2017, Death Note. A adaptação do anime, do mangá pela Netflix, com o William Dafoe e outro ator que eu esqueci agora o nome, o protagonista que faz o Light. Tá bem da memória, acho que é tanto sol que a gente tá pegando na praia e na piscina. Que tá esquecendo, né? A gente tá com... Esquece o nome de personagem, esquece o nome de ator. Também é muito queijo, né? Que fala muito queijo também. É contra a memória. Peraí que a produção tá pedindo um queijo aqui. Então a produção... Isso. Então, a adaptação foi a pior possível. Eles tiraram de todo aquele contexto de perseguição e trouxeram para os Estados Unidos. O protagonista... Ocidentalizaram total. O protagonista assim não tem a inteligência que é do anime, do mangá, do personagem. A produção foi tão de baixo custo que até o próprio Ryuki, né, que seria o grande monstro, ele só vive na escuridão porque os efeitos são bem chumbregas, bem mal feitos. E a Netflix botou muita carga nisso, só que não deu, velho. A história não tem nada a ver com o anime, com o mangá, e você só se decepciona. Aí vem outra coisa interessante também, porque quem não conhece o material original acaba gostando do filme. Então, é relativo a isso, assim, talvez a expectativa do fã seja uma, mas quem não conhece a história acaba gostando, normal, é que nem Ghost in the Shell. Eu conheço gente que gostou. Sério? Sério. Mas como eu falei, se fosse um filme de ficção científica, não fosse Ghost in the Shell, mas qualquer outra coisa, sei lá, um outro nome, ia ser bem aceito, até muito provavelmente teria uma boa recepção. Uhum. Mas nessa hora é uma coisa de nicho ali, só quem conhece de fato é o fã e tal, e acaba dividindo a opinião. Exato. Né? E o que pesou mais foram as opiniões negativas. Com certeza. Por último, Bright, né? Que foi com Will Smith. Que era outra grande promessa da Netflix. Teve um hype muito grande. O Will Smith ele veio divulgar aqui na CCXP, né, em São Paulo, em dezembro do ano passado, o filme. Fez toda uma divulgação muito legal da Netflix. A proposta interessante. A proposta interessante de discutir os orcs, os elfos no mundo, né, de Los Angeles, com a polícia. Primeiro orc a integrar a polícia de Los Angeles. Ele começa com essa questão do preconceito, até mesmo de se você fazer uma analogia com o mundo real, né? Os orcs serem os negros e ter toda aquela coisa do preconceito. Só que não é necessariamente uma novidade. Distrito 9 tem muito disso também. Ele se assemelha muito com isso. Isso, também. Exatamente. Particularmente, eu não acho que o filme chega a ser ruim. Talvez seja tão exagero dizer que ele seja um dos piores do ano. Mas o que acontece é porque pensa que é uma proposta muito boa, porque de fato, é muito bom. Muito interessante, né? Você combinar fantasia, né? E colocar isso num cenário urbano com essa elfos, né? Essa pegada policial. Mas só que o filme começa bem e né? Acaba muito mal. Depois as coisas mudam completamente, tanto que muitos críticos estavam lembrando de outro fracasso do diretor, que foi o Esquadrão Suicida. E infelizmente lembra em muita coisa isso. O filme começa com um tom e termina em outro. No miolo é uma coisa e no final é outra coisa, totalmente diferente. Então assim, é uma decepção, mas não, eu acho que do que escolhemos não é o pior totalmente perdido, desperdiçado. Tanto que vai ter uma sequência, né? Vamos ver se melhora. Que o próprio David Ayer na direção e no roteiro. Vamos ver se melhora de fato isso. Talvez fosse melhor ele repensar um pouco isso, ele ficar só na direção. Não, na verdade o roteiro do primeiro não é dele. Não é dele. Ele só fica na direção. O segundo então vai ser. Vamos dar uma chance ao cara, né? De repente. Ele escreveu o roteiro de treinamento, então.
Eu acho que é isso, Dá um porque o que acontece é que a proposta é muito audaciosa e a sensação é que parece que chega um momento eu vou fazer o que de fato eu domino, que é aqueles filmes de conteúdo policial, né? E aí o filme vira uma troca de tiro, até misturou Senhor dos Anéis e o caramba, fica meio assim, meio loucão, sabe? Bom, pessoal, essa foi a nossa lista dos piores de 2017. Você tem a sua lista? Deixa nos comentários. Você concorda, discorda? Deixa aí o que você achou desses filmes. E se você tiver outros filmes que foram os piores do ano passado, deixa aí nos comentários, beleza? Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e até a próxima. E os piores filmes de 2017. A bola não vai usar, né? Vai lá, segue. Vai lá que tá gravando. Maldito. Tá gravando ainda, vai. Olha lá.